O Fiespcast desta semana conversa com Luciana Freire, diretora executiva jurídica da Fiesp. Doutora Luciana, seja bem-vinda. No dia 30 de julho, doutora Luciana, o governo federal revisou e modernizou 3 das 36 normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no ambiente de trabalho, em especial a NR12. O que muda na prática? O que o governo está fazendo é uma continuidade da modernização da legislação trabalhista que foi feita recentemente. Nesta continuação, agora a etapa trata das normas de segurança e saúde no trabalho, as normas regulamentadoras do Poder Executivo. Nessa continuação da modernização trabalhista, o governo pretende simplificar, desburocratizar e facilitar a atividade empresarial, que muitas vezes fica limitada por as normas regulamentadoras serem muito rígidas, serem muito de difícil cumprimento, o que acaba engessando a atividade empresarial. Então, sem perder de vista a segurança e a saúde do trabalhador, que isso é a prioridade, né, a proteção do empregado, há possibilidade das empresas cumprirem as normas de segurança com mais economia, com dispositivos de segurança mais flexíveis, de forma hoje mais moderna, usando novas tecnologias. E o governo, doutora Luciana, revogou, cancelou ou alterou alguma norma importante que a senhora possa citar para a gente? Por enquanto, o governo trabalhou com 3 normas, que são normas de bastante importância, porque a NR1, por exemplo, é a mãe de todas as normas, é a norma que dispõe como serão reguladas as normas seguintes. A NR1 trata das disposições gerais e nessa alteração, que foi assinada ontem, a NR1 passa a dispor que treinamentos, capacitações que são exigidos em todas as normas passam a ser utilizados pelo trabalhador quando ele muda de emprego, quando ele muda de atividade, porque as normas diziam que as capacitações e treinamentos eram sempre feitas a cada mudança de cargo, a cada mudança de empresa. Às vezes o empregado sai de uma empresa onde ele recebeu treinamento, capacitação, passa para outra empresa na mesma máquina, na mesma atividade, mas necessitava de outros treinamentos, onerando a atividade produtiva. Então, toda essa parte de capacitação foi alterada na NR1. A micro e pequena empresa também passa a ter um capítulo especial. A NR1 dispõe que micro e pequenas empresas terão tratamentos diferenciados no cumprimento das normas regulamentadoras. A NR2, que foi revogada ontem, ela trata de uma inspeção prévia para que todo estabelecimento industrial, comercial, quando abre a sua porta, ele precisava de uma inspeção prévia do antigo Ministério do Trabalho, hoje atual Secretaria. Ou seja, não poderia iniciar suas atividades sem essa inspeção prévia. O governo não tinha condições, muitas vezes, a auditoria fiscal, a Secretaria do Trabalho, de emitir qualquer inspeção, qualquer laudo de abertura de empresa. As empresas iniciam as atividades sem essa inspeção prévia e depois, posteriormente, poderiam ser autuadas porque faltava esse documento na abertura da empresa. Esse item foi revogado, as empresas podem começar suas atividades sem a necessidade de inspeção prévia da Secretaria do Trabalho. E, por último, ontem foi publicado a alteração da NR12, que é uma norma muito importante entre as mais de 30 normas regulamentadoras, porque ela trata da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. E nós sabemos que toda a indústria precisa de uma máquina, trabalha com máquinas e equipamentos industriais. Então, essa NR12 ela é muito importante porque ela trata a indústria de forma horizontal, ela determina que todas as empresas que têm máquinas e equipamentos devem cumprir, então atinge de pequenas a grandes empresas,
mas ela era de alta complexidade, ela tem 12 anexos que tratam de máquinas especiais, máquinas de açougue e panificação, por exemplo, é um anexo, tem um anexo de prensas, tem anexos específicos para cada tipo de máquina, o que torna o trabalho, o cumprimento bastante complexo. Essa norma foi revista para que ela fique simplificada, muitos itens foram suprimidos e outros foram alterados, adequando a legislação estrangeira, né? A legislação, a diretiva europeia que trata da proteção de máquinas e equipamentos também na Europa. Nossa legislação, ela tinha pontos de maior rigidez, de maior dificuldade de cumprimento do que normas estrangeiras. Uma máquina, por exemplo, que vinha da Alemanha, ela precisava ser adaptada em NR12 quando chegava no Brasil, e isso, por estudos que foram feitos pelo governo, se gastava pelo menos 30% do valor daquela máquina em adequações NR12. Então, ela vem do exterior, cumprindo normas europeias, chegava aqui, o empresário tinha que gastar mais 30% do valor da máquina em adequações NR12. Esse item foi suprimido. Agora, quando vier uma máquina do exterior, se ela cumprir as normas europeias harmonizadas, as normas chamadas tipo C, que é um padrão de norma internacional, não precisa mais adequar a NR12. E assim, outras questões de burocracia foram suprimidas para facilitar o cumprimento pelos empresários, sem deixar de garantir a segurança e a saúde do trabalhador naquela máquina. Doutora Luciana, a senhora falou que a Fiesp, a indústria de modo geral, fez muitas sugestões em relação a essas normas regulamentadoras. Qual foi, então, o papel da Fiesp nesse processo? A Fiesp já há muitos anos vem contribuindo, apresentando sugestões de aperfeiçoamento, sugestões de melhoria na NR12, trazendo pontos de preocupação, principalmente em relação ao parque industrial já instalado, as máquinas mais antigas, mas que muitas vezes não tiveram acidentes. Então, a Fiesp sempre levou esses pontos na negociação com o governo para que fossem preservados o estado da técnica, que trata do momento construtivo da máquina, na época que ela foi construída, como era a técnica naquele momento, para que isso fosse preservado, e agora um artigo específico na NR12 que fala sobre o momento construtivo da máquina, a técnica existente na época, que deve ser respeitada. Então, a Fiesp consultou seus sindicatos, filiados, consultou os empresários do Fiesp e nós fizemos uma grande consulta para poder levar ao governo casos concretos, mostrar alguns absurdos da norma, alguns pontos que estavam de difícil cumprimento, porque, como eu comentei, cada anexo, cada máquina tem a sua peculiaridade. Então, os setores da indústria têm as suas dificuldades de acordo com o seu tipo de máquina. Nós levamos todas essas especificidades ao governo, participamos ao longo dos últimos anos da negociação numa comissão tripartite, onde participam trabalhadores, governo e entidade, bancadas patronais, e nessa negociação tripartite avançamos em vários pontos, enfrentamos algumas dificuldades, superamos e chegamos à aprovação na comissão e, por isso, a publicação feita, assinada ontem pelo secretário do Trabalho, Rogério Marinho. Essa comissão tripartite, ela vai ter uma continuidade? Sim, um ponto importante na solenidade foi a assinatura pelo presidente Bolsonaro do decreto restabelecendo essa comissão tripartite, chamada CTPP, Comissão Temática Paritária Permanente, onde sentam as 3 bancadas das relações do trabalho, que é patronal, laboral e governo. Essa comissão tripartite havia sido extinta no novo organograma do Ministério do Trabalho, que se transformou numa secretaria, e atendendo um pleito da indústria e das bancadas para que esse fórum de discussão permaneça, para que haja um diálogo
dentro das relações de trabalho. A comissão foi reestabelecida e assinado ontem o decreto pelo presidente Bolsonaro. Doutora Luciana, para nós finalizarmos, quais são os próximos passos agora? Nessa comissão tripartite foi estabelecido um cronograma de revisão das normas para os próximos 2 anos. As normas prioritárias, as que causam mais problemas, mais autuações, que são normas que geram mais dificuldade no seu cumprimento, elas serão revisadas. Então, as próximas normas que já estão em consulta pública são as normas 4 e 5, normas que tratam de CIPA, normas que tratam programas de prevenção de acidentes. Vai ser revisada a NR18, que trata da construção civil, a norma de ergonomia. São normas que hoje têm levantado muitos problemas nas empresas, têm sido objeto de autuações e nós queremos sanear esses problemas. A empresa tem que trabalhar sem conviver com esse fantasma de que a qualquer momento receberá uma auditoria fiscal e será autuada. Então, essas normas que foram verificadas pelo governo, que são mais passíveis de multas, situações, elas serão revistas prioritariamente. Então, há um cronograma e avançaremos nesse cronograma de revisão norma por norma para que a gente possa realmente deixar o ambiente de trabalho mais competitivo, sem engessar a atividade empresarial, mas também protegendo e dando segurança ao trabalhador. O Fiespcast conversou com Luciana Freire, ela é diretora executiva jurídica da Fiesp. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.